Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma lição da nossa série sobre os 10 mandamentos. Graça e paz a todos. Eu espero que vocês tenham tido uma excelente semana mais uma vez, que estejam crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no temor e no tremor ao Senhor. Ok? Hoje eu assim espero terminar o segundo mandamento. Farei de tudo para que a gente termine, mas sem pular etapas dentro daquilo que Deus me passou no estudo que eu realizei sobre este assunto, ok? Se de tudo eu não conseguir finalizar hoje, a gente finaliza na próxima semana. Então hoje eu quero fazer um resumo rápido aqui, mais ou menos assim do que a gente já passou, desse segundo mandamento, e ir para as considerações finais, expondo as razões anexas ao mandamento. Antes de tudo, vamos ao Senhor em oração. Ó Senhor meu Deus, amado, querido e poderoso Pai, eu me achego a Ti, unindo a minha fé com este irmão, com esta irmã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, sem Ti, nada podemos fazer. Ó Senhor, quão miseráveis, pobres e pecadores nós somos. Há tanta iniquidade ao nosso redor. Há tanta maldade que brota, que jorra, muitas vezes do nosso próprio coração, Senhor. Nos perdoe e nos purifique de toda imundície da carne e do espírito. Lava-nos com o sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Não impute sobre nós condenação, Pai. A Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, nos arrependendo, concordando com a repreensão do Senhor, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça causada por tais pecados. Oh, limpe as nossas vestes, Pai, pois estamos nos achegando a Ti mediante a oração, mediante este estudo que estamos prestes a realizar. Abra o nosso coração, faça-nos sensíveis ao pecado, sensíveis à Tua voz. Faça-nos tementes a Ti, Senhor. Que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, possa crescer dentro de nós. Nos ajude, Pai. Ajude cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui para aprender, que estão aqui para Te conhecer. E me ajude, Senhor, a comunicar a Tua palavra. Livra-me de cometer equívocos. Coloque as palavras certas em minha boca. Avança o Teu reino, nos conforme a imagem piedosa e santa do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós temos necessidade, Pai. Não é nem vontade, é necessidade de Te conhecer mais, de crescermos em Tua graça. Então se achegue a nós, Espírito Santo. Se achegue a nós, Senhor Jesus. Ó Pai, receba a glória para si. Bendito seja o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pois bem, vamos ler o nosso texto. Êxodo capítulo 20, versículos 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Como foi dito no primeiro mandamento, quem está acompanhando a série desde o início sabe, nós falamos sobre a escolha do verdadeiro Deus. É isso que trata o primeiro mandamento. A escolha dele como nosso Deus, ok? O segundo mandamento trata da nossa verdadeira profissão e adoração religiosa. A maneira como nos achegamos a Deus, a maneira como cultuamos a Deus no dia a dia, no culto, na congregação, aos domingos, às quartas, enfim, seja lá o dia que se reunir, que a igreja em si se reúne numa congregação exata para adorar a Deus. Então, o segundo mandamento trata da nossa verdadeira profissão e adoração religiosa. Sendo o verdadeiro Deus, o Senhor aqui no segundo mandamento nos revela a sua natureza e como ele deve ser adorado. Não só como nós podemos adorar ele, mas como ele deve ser adorado. Não farás para ti imagem de escultura.
nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Quando nós desrespeitamos o segundo mandamento, nós provamos que nos esquecemos do Deus vivo, nos esquecemos do Deus verdadeiro, genuíno. O Deus que se revelou a nós através da sua palavra, que se revela a nós através do teu Filho Jesus Cristo. Ou revelamos que sequer o conhecemos um dia. Por isso, essas pessoas estão atrás de elementos, de imagens, superstições, misticismo e tudo isso que nós já tratamos e vimos aqui nas lições anteriores. Porque eles se esqueceram de Deus ou sequer conheceram o Deus vivo um dia. Então eles necessitam dessas coisas para sustentar a suposta fé que existe neles, que nós vamos ver aqui que é falsa. O pregador A.W. Pink chamou o desejo que o ser humano tem de trazer alguma ajuda para o culto de Deus, ou culto a Deus, de doença profundamente enraizada no coração humano. Então, ele está dizendo em outras palavras, esse desejo do homem de se apegar a elementos, imagens e etc., como eu disse, tudo o que já falamos aqui, de levar uma ajuda, dar uma ajudinha. Ah, não, eu vou fazer isso para acontecer aquilo. Eu sei que é pela palavra, mas aí eu vou atrair a pessoa assim, que aí depois eu dou a palavra e Deus salva ela. Querendo dar uma ajudinha, ensinando a Deus, querendo ensinar a Deus como que faz o culto, como que procede na parte eclesiástica. Isso é uma doença profundamente enraizada no coração humano. É uma doença. É o que é essa doença? Ausência de conhecimento do Deus verdadeiro, ou amnésia, esquecimento de Deus. Foi o que aconteceu ao pé do Monte Sinai. Êxodo 32, quando eles fizeram para si um bezerro de ouro, para tentar representar Deus. Nós já vimos isso aqui. Vejamos um comentário de A.W. Pink. Deus é incorpóreo, invisível, e pode ser percebido somente por um princípio espiritual. E visto que esse princípio está morto no homem caído, ou seja, o homem que não foi regenerado, o homem que o Espírito Santo ainda não habita nele, ele naturalmente busca o que esteja de acordo com a sua carnalidade. Você está entendendo? A pessoa que vê necessidade nessas coisas, que, como eu disse, quer dar uma ajudinha para Deus com essas artimanhas idólatras, seja elementos de campanha, imagens, estátuas, etc., essa pessoa, ela está morta em si, porque só a pessoa morta em si vê necessidade nessas coisas. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. A pessoa vivificada pelo Espírito Santo, ela não precisa disso, de elemento algum. Nós vamos ver isso já já. Então, a pessoa que está morta, o homem morto interiormente, o homem em Adão ainda, ele naturalmente, é natural dele, ele precisa de coisas tangíveis, palpáveis. É o que as nações pagãs faziam, só você estudar o Velho Testamento. E até hoje fazem, as pessoas que não conhecem o Deus vivo. Elas se apegam a coisas tangíveis, palpáveis. São elementos sincréticos, são doutrinas inventadas. É uma busca desenfreada, as doutrinas sempre sofrendo mutações. Por quê? A mudança, a variação. E Deus não há mudança e nem variação e nem sombra de dúvida nele. Mas nessas doutrinas pagãs, nessas heresias, nesses atos sincréticos, místicos e religiosos, há toda essa mudança de tempo em tempo. Está sempre querendo inventar uma coisa nova para atrair gente nova. É uma loucura, meu irmão. Porque isso está naturalmente enraigado como uma doença no coração do homem caído. É uma necessidade carnal. Então veja, vamos entender aqui rapidamente. Veja o perigo de inventarmos novas doutrinas. Quero te fazer pensar sobre isso. Novas doutrinas de evangelismo para atrair pessoas para o evangelho. Novas doutrinas que inventamos como método de culto. Aquilo que nós inserimos além do que está determinado na palavra. O que está determinado na palavra? Leitura da palavra, exposição do evangelho da palavra, oração, louvor, santa ceia, batismo.
ambos quando oportuno. O que passa disso são métodos inventados por homens no culto. Procissões, campanhas, elementos ungidos e consagrados, etc, etc. Nós já vimos tudo isso. Então, veja o perigo de incrementar essas coisas. Eu vou usar essa estratégia, eu vou fazer uma promessa, eu vou falar, você vem que vai acontecer isso, você vem que eu vou te dar isso. A pessoa vem de uma maneira errada, porque a fé vem pelo ouvir, vem pelo Evangelho. Ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus. Então, se eu atraio alguém, já falei isso aqui, só estou recapitulando. Se eu atraio alguém com elementos de culto, que eu inventei e pus no culto, campanhas para ganhar dinheiro, campanha de prosperidade, campanha de curandeirismo, campanha de elementos consagrados, ungidos, a pessoa vem por causa daquilo. Eu já falei, só quem esteve nesse meio sabe o que eu estou falando. É pior do que o catolicismo romano. Então, quando você atrai as pessoas inventando essas coisas, passar no corredor, procissão, terço, galho de arruda, sal grosso. Você vem, você vai ganhar isso. Você compra isso, você vai ser curado disso. A gente viu aí no ano passado, por exemplo, falso profeta prometendo, vendendo feijão consagrado, prometendo a cura da Covid. E são loucuras absurdas que os incautos, as pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita, caem, estão atrás dessas coisas. Então, olha o perigo. Aí você atrai as pessoas com esses elementos, com essa conversa fiada, com esse falso evangelho. Com a desculpa que chegando na sua igreja, na sua congregação, você vai pregar o evangelho a fim de converter as pessoas. Ou seja, você está falando com Deus. Deus, o seu jeito, que é a pregação do evangelho, está errado. Então eu tenho que te dar uma ajudinha, Deus. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou inventar um método novo aqui para atrair as pessoas. Aí depois eu vou usar o método que o Senhor deixou e ensinou nas Escrituras. Irmãos, presta atenção. Quem age dessa maneira está preocupado unicamente com uma coisa, com o seu bel prazer. Está preocupado unicamente com a boleta, com o dinheiro que entra na igreja. Está a fim apenas de se preocupar com isso. Embora tenha aparência de piedade, eles se preocupam com o crescimento financeiro daquele lugar. Eles não estão preocupados com a sua alma, eles não estão nem aí se você está indo para o céu ou para o inferno. Claro que há as pessoas que estão equivocadas e que fazem isso sinceramente. Sim, principalmente aqueles mais humildes, que é o obreirinho, o membro que está ali sempre limpando, passando pano, te recebendo na porta. Esse muitas vezes está enganado. Mas os coronéis da fé, os barões, eles não. Eles querem exatamente isso, crescerem financeiramente, crescerem em números, construírem impérios. Ou seja, eles fazem basicamente o que os romanos faziam, os imperadores, os reis que mataram Cristo faziam. Os sacerdotes judeus, que eram ricos, faziam. Então, quando eu atraio a pessoa com esses elementos, eu estou alimentando a carnalidade dessas pessoas, uma vez que apenas quem é carnal está atrás desse tipo de coisa. Então, eu estou alimentando essas pessoas com uma falsa sensação de conversão. O evangelho do coach, você é o centro do coração de Jesus. Meu Deus, que absurdo, que heresia descarada. E você, igual eu estou pregando aqui, essas pessoas elas assistem isso e elas se sentem afrontadas e elas não aceitam, são como o rei Acabe. Elas mandam matar os profetas de Deus. Talvez não literalmente, mas matam com palavras. Não aceitam a repreensão, como o rei Davi, que quando foi repreendido pelo profeta Natan se curvou na presença de Deus e se arrependeu. Você mostra, escancara na cara da pessoa o erro dela, o equívoco, a maldade dela, mas ela não dá o braço a torcer. Eles não conseguem ver a realidade deles, pessoas em pecado ao redor deles, mas eles conseguem enxergar aquele que os repreende e os corrige e os persegue e os mata. Sempre foi assim, né? Pois assim foi com os profetas antes de vós. Lembra Jesus falando? Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, vos maldisserem por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós. Por quê? Porque assim sucedeu com os profetas que foram antes de vós. Essa é a hostilidade que o mundo e as falsas religiões têm como reação para com a verdade. Perseguição, ataques, e não se curvam, endurecem a cerviz. Mas haverá o dia, se não se arrependerem, que serão quebrantados,
sem que haja cura, diz a palavra de Deus. Então você atrai as pessoas, causando nelas uma falsa sensação de que está tudo bem ela viver no pecado dela, que está tudo bem ela fornicar, mentir, cobiçar. Não há mudança. Você percebe? Se você começar a investigar a longo prazo, porque a mudança é a longo prazo, tá? A santificação é a longo prazo. É algo progressivo, é um progresso muitas vezes penoso, devagar. Você dá 2 passos para trás, 2 para frente, 2 para trás, 1 para frente. Você vai investigar a vida dessas pessoas que estão há 10, 20, 30 anos atrás dessas falsas doutrinas. Elas vivem caindo nos mesmos pecados, elas vivem com os mesmos problemas, elas não conseguem sair do lugar. Parece que elas atingiram um platô que não sai dali. Por quê? Porque creram e estão crendo em um falso evangelho. É uma falsa sensação de conversão, onde é o evangelho doce que acaricia o ego do homem, colocando o homem no centro e não Deus. Isso tudo são doutrinas venenosas, heresias descaradas, que estão levando multidões inteiras para o inferno, anestesiadas com mentiras, anestesiadas com superstições, com paganismo. Vejamos a repreensão de Jesus aos fariseus, que embora exteriormente houvesse um zelo hipócrita neles, eles estavam completamente equivocados, errados, cegos. Ai de vós, escribas e fariseus, Mateus 23, 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais ou percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, praticar proselitismo. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que Jesus está falando aqui? Eles tentavam, eles percorriam todo o mundo, eles atravessavam o mar, continentes. Para quê? Para fazer proselitismo, para fazer com que as pessoas se convertessem ao judaísmo, ao farisaísmo. Por intermédio de quê, Diego? Do legalismo, da maldição da lei, ensinando pessoas a serem salvas pelo legalismo, ou seja, de uma maneira errada. E dessa forma, eles impediam as pessoas de receberem a justiça de Deus, que é somente recebida a gente só se apropria dela pela fé na obra do Senhor Jesus Cristo, na obra do Messias. Para aqueles lá daquele tempo, os fariseus, a obra do Messias que estava diante deles, mas que eles não creram, que foi pedra de tropeço para eles. Eles o rejeitaram. E hoje para nós ele já está sentado à destra do Deus Pai, mas muitos o estão rejeitando como ele é, como ele revelou, de Gênesis até Apocalipse. Então eles percorriam o mar, a terra, atrás de converter as pessoas, usando artimanhas de legalismo, artimanhas erradas. E uma pessoa, Paulo deixou claro, se eu me colocar debaixo da lei eu me faço maldito, eu estou debaixo de maldição. Porque é impossível o homem ser salvo por legalismo. E assim funciona com a superstição, com os métodos sincréticos, que a pessoa paga promessa, sobe de joelho a escada, carrega cruz de jacarandá. Quem é do interior de Minas, principalmente, interior, acredito que de São Paulo, de Goiás, essa região nossa, sabe que há muito isso, principalmente na fé católica romana. Eu lembro lá no interior, na roça, pessoas carregando cruz de jacarandá. Quem conhece essa madeira sabe que é uma das mais pesadas. A pessoa carregando cruz de jacarandá em estrada de terra, no cascalho, descalço, 30, 50, 100, 150 quilômetros, pagando promessa. Uma fé idiota, me perdoa, eu não estou desrespeitando a fé de ninguém. Você é livre, você faz o que você quiser, mas é uma fé tola. Me perdoa, mas é burra, porque Jesus Cristo morreu por nós. Eu não preciso pagar promessa. É pela graça mediante a fé. Então, quando eu insiro esse tipo de método para me aproximar, para me chegar a Deus, esse tipo de voto, pagar esse tipo de voto, isso é voto tolo, de tolo. Eu estou me pondo debaixo da lei novamente. Eu estou adorando a Deus e desobedecendo o segundo mandamento porque eu estou adorando a Deus. Estou desobedecendo o segundo mandamento porque eu estou adorando a Deus de uma maneira que não está decretada, designada nas Escrituras. Então eles percorriam o mar e a terra atrás de proselitismo. E isso fazia as pessoas, ao impedir elas de se apropriarem do reino, que é somente pela fé, pela graça mediante a fé na obra de Cristo, do Messias, ao impedi-las disso, os fariseus daquele tempo e os falsos profetas dos dias de hoje,
eles estão fazendo elas 2 vezes mais filhas do inferno. Por quê? Porque uma pessoa que está morta em pecados e em delitos, ela está morta. Então, quando eu faço ela se converter através de um proselitismo falso, de uma falsa religião, uma falsa doutrina, eu estou fazendo ela 2 vezes mais filha do inferno, porque uma pessoa que já está condenada e morta em pecados e delitos, eu roubo dela a única chance de salvação, que é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e sua obra. Por isso Jesus está falando, fazer eles 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Agora, quanto aos verdadeiros vivificados pelo Espírito Santo, os verdadeiros salvos, os verdadeiros alcançados pela obra, os verdadeiros regenerados, porque, veja bem, um homem, ele só é regenerado, ele só é cristão, ele só é salvo, ele só confessa Jesus Cristo, se primeiro, antes dele confessar, antes dele receber, ele só pode crer se antes o Espírito Santo agiu na vida dele de forma sobrenatural, de forma oculta que nem ele mesmo percebeu. Eu me lembro de quando, hoje mesmo eu estava conversando com um colega de trabalho, eu falava com ele que eu me lembrava de tempos em que eu não conhecia Cristo ainda, eu vivia minha vida secular, mundana. Eu estava recordando como que ali a graça de Deus já trabalhava na minha vida, me cercando, me livrando, impedindo que planos fajutos e errados dessem certo na minha vida, impedindo que eu consumasse pecados que poderiam se arraigar, tomar o meu coração de uma maneira que não teria mais volta. Ali já era a graça de Deus. E quando eu finalmente decidi mergulhar nas Escrituras, decidi abrir a Bíblia pela primeira vez, decidi ir em uma igreja, congregar pela primeira vez, ali já era o Espírito Santo agindo na minha vida. Então eu repito, se você ouvir aquela lorota que você tem que receber o Espírito Santo, você é crente, mas você ainda tem que receber o Espírito Santo, isso é heresia, isso é doutrina inventada há 100 anos atrás, 120. Se você não tem o Espírito Santo, obviamente você não é salvo. Então, se você está num lugar congregando e a pessoa fala, você é crente, mas você tem que receber o batismo do Espírito Santo, isso não existe. Ou você é batizado com o Espírito Santo e já é salvo, ou você não é salvo. Não existe, eu sou salvo, mas não tenho o Espírito Santo. Não existe isso. É impossível. Depois leia Romanos, capítulo 8. Então, quanto aos verdadeiros vivificados pelo Espírito Santo, aqueles que conhecem a Deus como uma realidade viva, o nosso Deus ele é vivo, com uma fé ardente, viva. Nenhuma dessas pessoas vivificadas, nenhum deles precisa de nada palpável, visível, qualquer imagem, elemento, para dar uma forcinha, um contato com Deus durante as suas devoções, seus cultos e etc. Quem tem um relacionamento pessoal com Deus, mediante a fé em Cristo, ou seja, para termos um relacionamento com Deus, precisamos ter um relacionamento com Cristo, o seu Filho revelado nas Escrituras, na palavra. Então, quem tem um relacionamento pessoal com Deus através de Cristo, não precisa de nada dessa porcariada. Não precisa de nada disso. Por quê? Porque esse relacionamento não é baseado em coisas visíveis, em coisas palpáveis. Esse relacionamento é baseado e estribado, fundamentado pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e daquelas que não se vê. Então esse relacionamento saudável da pessoa vivificada, ressuscitada dentre os mortos, essa pessoa tem um relacionamento com Deus pela fé, que vem como? Pela palavra, pela exposição do Evangelho. Pela exposição do Evangelho. Não por fábulas ou fantasias criadas por religião ou por homens. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. A W. Pink diz mais, aspas, visto que Deus é um ser espiritual invisível e onipotente, representá-lo como sendo de uma forma material e limitada é uma falsidade e um insulto à sua majestade. Fecha aspas. O culto legítimo a Deus
não pode ser profanado, meu irmão, por nenhum ritual de superstição. Como nós encerramos as duas últimas lições, citando João 4:23, agora eu vou citar 4:24, que diz: Deus é espírito, é espírito. Deus não habita em lugares, em coisas. Deus é espírito, o altar de Deus somos nós. Ali a plataforma, o púlpito onde está o pregador, ali não é altar não, o altar somos nós. Por quê? Porque Deus, ele é espírito. E hoje, esse espírito habita nos cristãos, em nós, que fomos vivificados por este mesmo espírito. Não é como no Velho Testamento, que o espírito, a Shekinah, se manifestava como uma nuvem dentro do templo. Ali sim havia o altar de sacrifício, etc, etc. Mas hoje não. Hoje o altar somos nós, porque esse Deus que é espírito habita em nós. Então, Deus é espírito, João 4:24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em última análise, o segundo mandamento ele é representado por esse versículo que eu acabei de ler. Está resumindo o segundo mandamento. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não em espírito e na garrafa d'água, não em espírito e no crucifixo, na imagem, no santo, no ritual, na procissão, no galho de arrudo, no sal grosso. Não, em espírito, pela graça mediante a fé. Em espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, esse versículo aqui, em última análise, ele praticamente resume o segundo mandamento. A ideia da nossa obrigação para com o segundo mandamento. Essa é a ideia, meu irmão. Essa é a ideia. Portanto, o dever exigido no segundo mandamento é receber, observar e manter puros e completos todo culto religioso e ordenanças como Deus instituiu em sua palavra. E uma das maneiras de eu e você, de nós nos mantermos puros, sem sermos contaminados e sem contaminarmos outros, com falso ensino, com falsa fórmula de culto, falsos elementos e etc., é da seguinte maneira: ouvindo e ou lendo a palavra de Deus. Não, presta atenção, isso aqui é importante, não para satisfazer a nossa curiosidade apenas, mas para aprendermos como melhor podemos agradar a Deus. Porque uma pessoa que é salva, ela anseia as coisas do alto. Embora haja uma luta contra a carne ali, e a sua carne deseja o pecado, sim, o seu espírito, a sua alma anseia pelas coisas do alto. Então ela quer agradar a Deus, não para ser salvo, como já falamos aqui, mas por gratidão ao Deus que a salvou. Ok? Então lembre-se que prestar um culto desleixado a Deus também se configura pecado. Não é só levar os elementos estranhos para o culto, não. Ritual estranho, não. Quando, por exemplo, às vezes lá na igreja, na sua congregação, não tem acréscimo na palavra e nem tem subtração. Ok? Mas a sua mente está divagando na área da palavra. Você não está prestando atenção. Trata com o pregador está pregando, você está roendo unha, você está lixando a unha, você está cortando a unha do pé. O que é isso? Que falta de temor é essa? Sua mente, você está lá sentado ouvindo, mas sua mente está pensando no que você vai fazer no dia seguinte. Está pensando na namorada, no namorado, na noiva, no filho, na profissão, no investimento, na bolsa de valor. Está pensando em outras coisas. A mente está vagando enquanto você está ali ouvindo a palavra. Você deveria estar prestando atenção, dando atenção com toda a sua força, com toda a sua mente, com hipocrisia, com frieza de afeição, indiferente. Está ali cumprindo um ritual porque está preocupado com o que os outros vão pensar, às vezes um pai, o marido, a esposa, ou o filho, a filha. Falta de zelo santo, descrença. Se fizermos tudo isso, também estaremos desonrando a Deus. Mas se não fizermos isso, estaremos honrando a Deus com o nosso coração. Mas eu repito, se não estivermos fazendo isso, se estivermos agindo dessa maneira, melhor dizendo, divagando a mente, com hipocrisia, com frieza de afeição, falta de zelo santo, descrença, agora sim,
nós estaremos honrando a Deus somente com os lábios. Mas se não estivermos fazendo isso, estaremos honrando Ele com o coração. Ufa! Alguém pode argumentar assim, presta atenção, que argumentações, a primeira coisa é que a pessoa que não quer se arrepender, ela gosta daquele estilo de culto, ela gosta daquele estilo de mentira, que é a vida de pecado, de porta larga, de doutrina da porta larga, que acaricia o ego, ela gosta daquilo. Então ela vai argumentar com você um monte de coisa. Ela vai pegar texto fora de contexto. Ela fala, mas Jesus ungiu o olho do cego com barro. Meu Deus do céu, ali é uma representação, não é um mandamento. Primeiro que ali está contando, é histórico a narrativa. Não é um mandamento para você fazer igual. Segundo, ali Deus, Jesus, está mostrando, representando através do barro, de onde que Deus criou o homem, do barro. Então, ele está mostrando que da mesma forma que Deus criou o homem do barro, ele ia curar aquele cego através daquele, usando aquele barro com o cuspe, para mostrar que da forma que Deus criou o homem com o barro, com a terra, ele estava curando aquele cego. Você lembra que os fariseus perseguiam Jesus, falavam que ele é mentiroso, falso profeta, etc. Então ele está mostrando, da mesma forma que eu, como Deus encarnado, criei vocês homens do pó, eu vou restaurar a vista desse cego, aqui agora ungindo, untando, com esse barro, com esse lodo que eu fiz com o cuspe. Ele não está mandando todo mundo fazer isso, não. Meu Deus do céu, ou é desonestidade intelectual ou é burrice. Me perdoa. Aí vai argumentar um monte de coisa. Mas enfim. Mas o que importa é a intenção do coração. O que importa é que pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Aí eu respondo, de boa intenção, meu irmão, o inferno vai estar cheio. Tem um ditado popular que diz que a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções. Então, de boa intenção, o inferno vai estar cheia. Vai estar cheio. Por quê? Porque as boas intenções humanas do homem caído, lembra que a gente viu lá no início? As boas intenções do homem, elas estão contaminadas, porque elas são corruptas, são herança de Adão, são herança da queda do homem natural. Então as intenções do homem são equívocas, são enganosas, ainda que sejam boas aos olhos humanos, louváveis aos olhos dos homens, são corruptas. São corruptas. Como modelo, o Senhor deixou as Escrituras como autoridade. Como disse Martinho Lutero, se você conhece uma doutrina, algo que faz chover milagres todos os dias, mas que não está enquadrado nas Escrituras, rejeite. Não importa, meu irmão. Não importa. Satanás ele pode se transfigurar em anjo de luz e enganar. Se possível, até os eleitos. Então não importa se tem milagre, se não tem. Não importa. O que importa é se está enquadrado nas Escrituras. Não me interessa se 1 milhão de pessoas... fui embora me sentindo bem para casa. Se acariciou o ego dela, ela vai embora. Lógico que ela vai embora se sentindo bem. Pessoa no último grau de depressão. Você fala com ela assim, você é o centro do coração de Jesus. Ela vai embora nas nuvens, flutuando. Só que uma semana depois você visita essa pessoa, ela estava no último grau de depressão, ela já está com a corda no pescoço. Porque foi só momentâneo. Não houve cura real. Se você acompanhar a longo prazo, 1 ano, 10 anos depois, a vida da pessoa está arrebentada. Ela está sorrindo por fora, mas por dentro ela está morta. Ela está morta. Então, a pessoa vai argumentar, mas que vale a intenção. Que vale é, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. As intenções dos homens são corruptas. Lembra que eu já citei aqui nessas séries? Uma frase que eu peguei emprestado do reverendo Augusto Nicodemos. A fé na mentira leva para o inferno da mesma forma, porque o que salva não é a fé, o que salva é a fé na verdade. Se não, para continuar, vejamos alguns exemplos. Eu vou utilizar aqui agora uma citação que um amigo me enviou há muito tempo atrás. Um tempo atrás eu guardei no meu celular e eu estava passando umas imagens aqui esses dias, eu achei e falei, isso aqui se enquadra no que eu estou falando. Então eu peguei, eu não sei de quem é a citação, mas eu vou lê-la assim mesmo, abrindo aspas, ok? Se cada um adora a Deus do seu jeito, presta atenção, hein? Eu quero que você preste atenção, eu vou ler devagar e parando para você pensar. Aspas. Se cada um adora a Deus do seu jeito, se não tem regra, se importa a intenção do coração, vamos lá. Se cada um adora a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram por oferecerem adoração estranha?
Ah, eu não sei quem é Nadab e Abiú. Então anota aí. Quando terminar a lição, você pesquisa e estude. Você vai ver como que eles morreram e por que eles morreram. Continua a citação. Se o que vale é a intenção do coração, por que Uzá morreu ao tocar na arca? Uzá tinha boa intenção, tá? Nesse episódio aqui. Depois você pesquisa se você não conhece. Se o que vale é fazer a obra de Deus, aspas, a obra de Deus, aspas, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifícios na demora de Samuel em chegar? Nós já vimos isso aqui também, já citei esse exemplo. E se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? Estude. Em Abel e Caim surge a verdadeira religião que nos liga a Deus e a falsa. A verdadeira através de Abel, que levou o sacrifício do animal. Por isso Deus aceitou. De Caim, a falsa religião, por obras. Porque Caim, ele era agricultor. Então ele levou o fruto, a obra da própria mão. Por isso Deus rejeitou. Religião por obras, rejeitada. Religião por sacrifício, já apontando para Cristo, o sacrifício do animal, feito por Abel, Deus o aceitou. Por isso ele rejeitou Caim. Porque Caim quis se aproximar a Deus com as obras das suas mãos. Abel se chegou a Deus pela fé, no Messias prometido, através daquele animal sacrificado. E eu espero que eu e você possamos nos achegar a Cristo, a Deus da mesma maneira. Em auto-humilhação, exaltando sempre a Cristo, reconhecendo a nossa miserabilidade, para com essa patifaria que se é o centro do coração de Jesus, para com esse evangelho doce, mole, água com açúcar de coach, para com esse negócio de elemento, de ritual, larga essa patifaria enquanto é tempo. Quem tem ouvidos, ouça. Eu sei que há muitos, e são muitos, nós vamos ver aqui para frente ainda, são muitos que não ouvem e não vão ouvir. Mas se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. Ouça. Bem, basicamente fiz um resumo do que nós vimos até aqui. Ainda tem muita matéria pela frente e, obviamente, eu não consigo passar por ela toda hoje. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar a lição de hoje e eu retorno na próxima lição, concluindo, se Deus assim permitir, esse assunto. E eu repito, meu irmão, olhe para a cruz de Cristo. Eu sei que muitas pessoas que creem nessas coisas que eu estou refutando e expondo aqui, às vezes ouvem isso e se sentem ofendidas e não aceitam, porque, poxa, por exemplo, a pessoa tem 5 anos que eu sigo isso, desse jeito. Poxa, mas eu vi bênçãos na minha vida. Sim, pela graça. Porque Deus ele é tão gracioso que a graça comum, ela cai sobre todos, sobre os bons e sobre os maus. Por isso, há tanta bênção na sua vida, saúde, às vezes até prosperidade, às vezes as coisas dando certo, casamento feliz, a graça comum de Deus. Você é um cidadão de bem, que você anda direito, não fere as leis dos homens, tudo está dando certo, você estudou, batalhou, se dedicou em algo, você cresceu profissionalmente, hoje você tem um bom salário. Aí você pensa assim, poxa, mas a vida está andando. E aí você está falando comigo agora que está tudo errado, mas que conversa é essa? Eu entendo que para você talvez seja difícil, como para mim um dia foi. Porque quando eu comecei a mergulhar na fé, durante um determinado tempo, eu criei em determinadas doutrinas equívocas e até ensinei, mas hoje me arrependo delas e não as ensino mais. Mas hoje, para me chegar ao grau que eu cheguei de entendimento, eu precisei me humilhar a mim mesmo. Eu precisei abrir mão da alta proteção, da proteção própria,
da autopreservação, abrir mão de coisas que, humanamente falando, hoje eu poderia estar num patamar melhor de vida, por exemplo. Cargo, posição, dinheiro. Tudo por quê? Por amor à palavra de Deus. Por amor à verdade. Porque nem que me ofereçam todo o ouro, todo o tesouro do mundo. Não é que eu não quero, eu não posso. Eu não consigo abandonar a verdade. Essa graça, essa não é para todo mundo. A graça irresistível, ela é irresistível. Só quem tem essa graça irresistível entende essa doutrina. Só quem passou pela estrada de Damasco, só quem tem isso dentro do coração entende. Não é que você não quer, não, é que você não pode. Você não consegue. Se você falar, eu vou num cabaré, eu vou me prostituir, eu não consigo, eu não posso. Eu não posso estar naquele lugar, eu não consigo. Parece que tem um negócio que me cerca, eu não posso. Eu não posso pôr a mão naquele dinheiro ilícito. Eu não posso pegar esse cargo, por mais que vai me beneficiar, por mais que eu vou ser aplaudido pelos homens aqui na terra. Eu vou no programa do Jô, não existe mais programa do Jô, né? Mas se existisse, eu vou ser aplaudido no programa o maior talk show do mundo. Eu não posso, eu não consigo. Ainda que eu fale, não, eu não quero saber mais de Jesus, mas eu não consigo. Porque a graça ela é irresistível. A graça especial de Deus, ela é diferente. E é isso que eu estou falando. Então talvez você que me ouve está há anos enraizado em falsas doutrinas, em falsa religião, seja espiritismo, catolicismo romano, seja umbanda, quimbanda, eu não estou falando mal de ninguém aqui. Eu estou te chamando ao arrependimento, pois por mais piedoso que você seja, ou procure ser, por mais caridoso, obra de assistencialidade que você preste para a sociedade, meu irmão, você está prestando falso culto ao Deus vivo. Entende? Adoração ao nosso Deus é um Deus que ele é monoteísta. É único, ele é sem precedentes. Então, se atente às falsas formas de culto, pois você está cultuando a demônios, achando que está cultuando a Deus. Você que está inserido em congregações que se intitulam evangélicas, mas que não trazem a doutrina das Sãs Escrituras, que acrescentaram ou retiraram algo daquilo que está determinado nas Escrituras, que foram além ou estão aquém. Meu irmão, você não pode continuar dessa forma. Se de fato a graça irresistível habita em você. Se você de fato foi vivificado pelo Espírito Santo. Quando te oferecerem esse lixo, você vai sentir náusea no estômago. Você vai preferir morar com os moradores de rua. Você vai preferir considerar todas as coisas como esterco. Como Paulo disse. Paulo, ele era um cara que estudou nas melhores escolas judaicas daquele tempo. Um cara que tinha a naturalidade, descendência romana e judaica. Um homem importante na sociedade. Tinha uma profissão que naquele tempo dava dinheiro. Ele abriu mão de tudo para se tornar um missionário miserável. Falando miserável no ponto de vista humano, pobre, humilhado, perseguido, injuriado. Eu fico imaginando o fardo que aquele homem carregou e sustentou. Eu não aguentaria um terço, talvez. Tudo por amor à verdade. Por amor à verdade. A autopreservação é idolatria. Quando eu nego a verdade por autopreservação, eu estou pecando contra o segundo mandamento, contra Deus. Porque eu estou me autopreservando, ou seja, a minha autopreservação é mais importante do que a verdade que o Deus que me criou, que me fez existir, disse. Como essa camiseta que eu estou vestido aqui, não sei se dá para você ver. É muito bonito vestir essa camisa. Eu estou em segundo lugar, Jesus está em primeiro. É muito bonito vestir essa camisa. Mas você precisa viver. Você precisa viver. Porque quando a maioria das pessoas que vestem essa camisa, por exemplo, ou professam esses dizeres com a boca, são provadas no fogo, elas negam Jesus com as suas obras, com a autopreservação, indo atrás dessas mentiras, do bel prazer, da porta larga. Olha o que Jesus disse, nós vamos ver na próxima lição, que larga é a porta,
mas larga a porta e larga o caminho que conduz à perdição. E muitos, ele dá a ideia de muitos, é muita gente, é a maioria, vai passar por essa porta, por esse caminho, infelizmente. É mister que haja tudo isso, escândalos, heresias, pecadaiada para lá e para cá, para que as escrituras se cumpram. Mas ai de quem, por meio de quem o escândalo vier, o pecado vier, a blasfêmia vier? Muitos. No entanto, ele diz, estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos, são poucos. Nós vamos ver aqui nesse mandamento, no agregado do mandamento, nós vamos ver daqui a pouquinho na próxima lição. Então olhe para a cruz, meu irmão. Abra mão dos seus sonhos de verdade. Outro dia eu vi uma pessoa cantando, presta atenção. Ela cantava assim, uma música que tem aí. Eu abro mão dos meus sonhos. Eu abro mão dos meus planos. Acho que é assim que a letra diz. Aí, na mesma música, essa pessoa já emendou. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Hã? What? Cara, eu tô rindo, mas não era nem pra rir. Porque é triste a falta de entendimento. A falta de entendimento. Bem, eu espero que tenha sido útil, que vocês possam correr para a cruz de Cristo. Abrir mão dessa autopreservação por causa de mentiras. Pois por mais que você consiga se disfarçar e se esconder, se autopreservar, haverá o dia que todos nós estaremos diante de Deus, seja ímpio ou crente, para sermos provados pelo fogo. E eu tenho certeza que a obra edificada na areia não subsistirá. A obra feita de feno e de palha será queimada. Tenham todos uma excelente semana. Eu espero, se Deus assim quiser, vê-los na próxima lição. Fiquem com Deus. Tchau.